Olá, tudo bem? Nós estamos iniciando mais um podcast, Diálogos, do Centro Universitário Farias Brito. E hoje nós escolhemos um assunto que é um dos mais debatidos pelas famílias brasileiras em todo lugar. Pesquisas de opinião, inclusive, têm mostrado que a segurança ou a falta de segurança, a violência, junto com a saúde, são os problemas mais graves apontados pela população brasileira e também aqui pela população cearense. E hoje o meu convidado é a pessoa escolhida pelo governador Eumano de Freitas para liderar esse trabalho de garantir segurança pública para o povo cearense, claro, em parceria com outras secretarias, com outros órgãos. Ele é fluminense, né? Ele é carioca, delegado aposentado da Polícia Federal e vem fazendo um grande trabalho, eu quero que ele já reconhecer, inclusive, com a diminuição dos homicídios no Ceará, e vi também agora recentemente uma pesquisa que no Brasil, em 2024, houve alguma redução. Claro que são números ainda muito graves, né? Mas, de qualquer maneira, a gente vê que houve uma melhoria em alguns indicadores de segurança pública. Roberto, eu queria começar por essa pergunta mais geral. Por que segurança pública passou a ser violência, criminalidade, passou a ser hoje uma das maiores preocupações do povo brasileiro e do povo cearense? Professor Arthur Bruno, em primeiro lugar, quero agradecer muito o convite honroso de estarmos aqui hoje conversando sobre esse tema que está na minha vida profissionalmente desde os 18 anos de idade. Então é um tema sobre o qual eu já me debruço operacionalmente, taticamente, estrategicamente, inclusive academicamente já há alguns anos, e tenho que concordar que, na minha concepção, até demorou um pouco esse despertar da sociedade de entender como um tema dos mais relevantes, para estar no centro das atenções e das preocupações. Já venho acompanhando isso de longa data, em outros estados, e... Você foi secretário do Rio de Janeiro. Pois é, fui secretário do Rio de Janeiro, fui secretário também no Espírito Santo. Então aqui é a honra de ser o terceiro estado no qual eu tenho essa missão de conduzir essas estratégias juntamente com o governador, com outras pastas e inclusive com outros poderes. Mas, mestre, essa questão a gente não tem como tratá-la sem olhar para o nosso passado. Aliás, como quase tudo, né? A nossa questão cultural, questão de colonização, a questão da maneira como nós fomos nos desenvolvendo como sociedade, a forma da nossa, a formação da nossa federação, diferentemente de outras democracias, e a gente vem observando que as nossas estruturas que dão suporte à segurança pública, elas começaram lá em 1809, com a chegada da família real, Dom João VI. Em 13 de maio de 1809, se cria a Divisão Militar da Guarda Real de Polícia, no Rio de Janeiro, com uma polícia voltada para a defesa da corte, da família da corte. Então, isso por si só já mostra como é a nossa origem. Não era para a defesa da sociedade, era para a defesa da corte. Mas, graças a Deus, com o tempo, isso foi mudando e essas forças militares, com esse monopólio legal do uso da força, foram se voltando para a defesa da população. Mas no nosso modelo, pouco replicado no mundo, e é um modelo que pode dar muito certo em alguns estados, tem exemplos de sucesso, mas ele é um modelo um pouco bipartido, em que não se explora, por parte das duas polícias estaduais, o máximo que cada uma pode dar na troca de informações, nas diligências integradas. Ao longo da vida, eu percebi, infelizmente, muito mais uma disputa do que propriamente uma integração. Felizmente, aqui no Ceará, essa realidade é diferente. As instituições efetivamente se entendem como parte de um mesmo time, de um mesmo sistema, tem um discurso da integração, mas para além do discurso, elas têm práticas integradas, e eu tenho a sorte de ter, quando passei pelo Rio de Janeiro, antes de ser o secretário, eu fui o subsecretário de Planejamento e Integração Operacional. E por 10 anos, talvez tenha sido o subsecretário nessa área espinhosa por mais tempo, onde houve oportunidade de implantar programas de integração. Então, chegando aqui, encontrando esse espírito, está sendo mais fácil internamente estabelecer outras estratégias para a gente aumentar essa integração. Mas, assim, voltando à pergunta do tema da segurança pública, os nossos números
professor Arthur Bruno. São números assim, muito assustadores e eles não condizem com a realidade da grandeza do nosso país, tanto territorialmente como economicamente. Nós somos uma das 10 maiores economias do mundo, professor. Perfeito. No entanto, em termos de absolutos, nós somos o país no mundo que mais contribui para a morte violenta, letal intencional. Nós produzimos aí por baixo, quando o ano não é catastrófico, é mais de 40 mil homicídios ou mortes letais intencionais, violentas. Isso, em termos absolutos, é o maior número de todos os países que nós temos estatísticas oficiais. E, em termos de taxa, nós ficamos ali entre 15º, 16º, porque considera a população. Então, isso por si só já mostra uma dicotomia, né? Como podemos ter uma economia tão pujante, e olha que a gente ainda pode avançar muito, Perfeito. E como podemos ter uma violência tão grande que ceifa tantas vidas. Há uma similaridade, e a gente ainda tem que estudar muito antropologicamente, sociologicamente, na dinâmica do crime, do dinheiro e nas estratégias da sociedade de defesa, o porquê dessa similaridade. Mas, recentemente, eu estive em Colômbia, Universidade de Colômbia, em Nova York, né? Em Nova York, participando de uma turma de autoridades brasileiras que foram estudar também o fenômeno de segurança. E um professor, que foi uma alta autoridade na Colômbia, foi ministro da Justiça lá, foi governador de um dos estados, também foi um alto comissariado da ONU. Ele dizia, e é muito interessante esse paralelismo dele, ele falava que a América Central ela é uma rota de cocaína muito forte. E ele disse, e eu olho um pouco para lá e olho um pouco a realidade do Ceará, onde você tem uma rota de tráfico, que é um comércio, um tráfico altamente lucrativo para quem pratica essa atividade legal. Onde você tem uma rota, ou seja, obrigatoriamente você precisa passar por ali para vender o seu produto. Onde você tem mais de um grupo disputando. E tem armas em abundância, não tem pouca letalidade. Essa disputa é sangrenta e essa realidade a gente observa no México de maneira muito forte e mais alguns países da América Central. E no Brasil, a gente também observa isso. E o Ceará, ele está numa rota, ele é o aeroporto e o porto mais próximo da Europa, e a gente tem aqui para o nosso norte, olhando assim de frente para o mapa para a esquerda, o nosso norte aqui, ali faz fronteira com Bolívia, Peru, Colômbia, Venezuela, muitos países produtores de coca. Eu fui delegado da Polícia Federal, tomei posse no Acre. Então, e eu já vinha de uma realidade de ter sido, eu não comentei, mas fui tenente-coronel da PM do Rio de Janeiro. Então, eu fiz uma carreira na Polícia do Rio, até tenente-coronel, quando eu passei no concurso para delegado. E fui do Batalhão de Operações Especiais lá, fui do BOP durante muitos anos, participando de operações e comandando naquelas comunidades todas do Rio de Janeiro. E lá, a droga já chega impura, muito misturada, e pouca quantidade gera muita letalidade. Diferentemente do norte do nosso país, ali para o Acre, Rondônia, Mato Grosso do Sul, subindo ali a Amazônia, Pará, a pasta base entra em volumes de galões, assim, e com pessoas fazendo esse transporte, verdadeiros matutos. Abro aspas para dizer, eles dão até o apelido de mulas, né? Para essas pessoas. Então, ela entra ali com um produto bruto e depois ela vem ganhando impureza, se fragmentando e aumentando a letalidade nesse caminho. Aí você junta essa rota, vários grupos, e é o grande câncer, a gente vai conversar sobre isso ao longo da conversa, né? A existência dessas facções, muita arma de fogo nas mãos de quem não tem que ter arma de fogo e, na minha humilde opinião, impunidade. Perfeito. Secretário Roberto, você colocou uma coisa muito importante e hoje está se debatendo isso no Brasil. O combate à violência, às políticas de segurança pública não pode ser apenas do Estado, né? Nós temos a União, o governo federal, as 27 unidades federativas, aí 5.570 municípios. Me parece que essa é a visão que vocês estão tendo hoje do governo do Estado, que é nessa integração. Quem é que deve combater o tráfico nas fronteiras? É a União.
responsável por isso. Perfeito. Então, a União tem que estar também na liderança do combate à violência, das políticas de segurança. Os estados, que têm essa titularidade, né, no seu território, e os municípios também. Daí a importância das guardas municipais, que têm que ser fortalecidas, não no papel de polícia, né? E me parece, então, que essa questão que você coloca é fundamental. Quer dizer, como ter menos armas? Que eu fico preocupado quando eu vejo alguns parlamentares defendendo que todo mundo tinha que se armar, as famílias têm que se armar. Imagina, se você já com as leis que proíbem determinados grupos terem armas, nós temos o problema que temos, imagine se isso ficar espalhado por toda a sociedade, né? Até porque o homem comum não é acostumado a atirar, ele não é treinado para arma, não é? E são as pessoas específicas para isso. Agora, é isso que eu queria que você pudesse nos explicar. Está dando certo? Quer dizer, essa iniciativa do governo presidente Lula, eu vi ele chamando os governadores para conversar, para integrar mais o governo federal com o governo estadual, assim como se colocou também os demais poderes. Está faltando ainda mais integração? Essa integração ela pode ser mais contínua, ela pode ser cotidiana entre as forças das 3 esferas da federação? Falta sim. Infelizmente, a gente, quando tem determinados momentos em que a criminalidade está muito elevada ou que tem algum crime de muita repercussão, isso gera uma comoção, o tema volta à baila e muitas propostas aparecem. Nem sempre propostas que são viáveis, factíveis, mas acho que esse discurso da integração ele tem que ir para a prática, mas a prática estrutural. Certo. Programas estruturantes, porque iniciativas pontuais acontecem em alguns momentos e penso que a União precisa ter esse papel de ser realmente aquela que fomenta a integração e oferta, em razão dela ser tem mais recursos, o ente que produz a moeda, o papel moeda, perfeito. inclusive, ter mais recursos. E falar em recursos, depois eu também gostaria de entrar num outro detalhe de recurso. Mas como a União tem essa possibilidade, e ela inclusive tem um fundo de segurança pública que é muito pouco o recurso do Fundo Nacional de Segurança Pública, comparado aos fundos de educação e de saúde, ele é irrisório. Perfeito. Ouso a dizer isso. Mas a gente precisa, para dar um exemplo de como o papel da União poderia ajudar os estados, como fui secretário do Rio de Janeiro, né, tenho números muito recentes e na memória de alguns dados lá. Em 2017, nós apreendemos lá 499 fuzis. Tá. Desses 499 fuzis, 83% a 85% deles eram estrangeiros. Então, se tem uma arma estrangeira que não entrou legalmente no país, há um crime federal. Perfeito. Na origem. Tá. Na origem. Então, isso já mostra em que o problema é um problema de todos nós, não é um problema dos estados federados tão somente. Mas, para além disso, de haver uma necessidade de um programa de proteção de fronteiras e da nossa guarda costeira, para preservar soberania e segurança pública. Perfeito. Porque se entra um produto que não era para ter entrado, está afetando a economia e a soberania do país. E se esse produto, além de estar burlando normas tributárias e fiscais e está tirando a vida de pessoas aqui, está tirando a vida do nosso cidadão. Perfeito. Por que essa arma está aqui? Como ela entrou? Quem vendeu? Quem comprou? Para onde foi esse dinheiro? Então, há necessidade de se ter uma estratégia para isso, tanto de fronteira como na guarda costeira. Mas eu diria que, de forma estrutural, ainda falta a União chegar para os governadores, respeitando toda a autonomia. Perfeito. E fazer a seguinte fala: não é possível mais nós termos 27 unidades da federação, cada uma com uma base de dados civil, cada uma com uma base de dados investigativa, cada uma com uma base de dados penitenciária. Quando um preso é levado para uma delegacia e às vezes para audiência de custódia, é um sufoco para saber se aquela identidade é verdadeira, se ela é falsa, se aquela pessoa responde a outros crimes em outros estados, se já foi condenada e não cumpriu pena, se já cumpriu pena. É um desespero. Mas por que, se no mundo tecnológico que nós temos hoje, com tanto, a gente pega um cartão de crédito e saca dinheiro no mundo inteiro, o mundo corporativo... Até com o Pix, né? A coisa mais fácil do mundo hoje fazer um pagamento. Ou seja, com tanta tecnologia existente, por que no campo da segurança, para saber quem é aquele cidadão, a gente tem tanta dificuldade? Isso é uma questão que mostra como a gente ainda poderia avançar muito no campo da integração de base de dados. Outra questão é a tecnologia. O crime,
É óbvio que ele acontece, muitos tipos de crime acontecem dentro de casa, violência doméstica, Sim. crimes sexuais, infelizmente Sim. ainda acontecem muito em ambientes em que o Estado não está presente o tempo todo, como nas ruas. Claro. Mas quando você vai para a violência urbana, o crime notadamente se desloca de forma motorizada. Então, a tecnologia hoje, nós usamos aqui no Estado Sim. com muito sucesso, mas é possível ampliar isso. Isso tem um custo. Então, a União também podia ajudar um pouco os estados. Eu fui secretário no Espírito Santo e a Vitória tem um chamado cerco eletrônico, que também, com muito sucesso, monitora as placas dos carros e leitura de caracteres, de forma que a gente possa muito rapidamente iniciar uma investigação sobre algum tipo de crime cometido por uma moto, por um carro. E essa tecnologia precisava avançar para o Brasil inteiro, principalmente em eixos e em deslocamento nas divisas de alguns estados. Perfeito. Perfeito. Secretário Roberto, você falou algo no início que eu achei muito importante, é que nós temos a Polícia Civil, nós temos a Polícia Militar, nós temos o Corpo de Bombeiros, e aqui no Ceará nós já temos uma integração de algum tempo. Acho que houve um avanço no Ceará. Houve, Essa integração ela já vem, inclusive, de outros governos. Mas, assim, às vezes a população pensa que investimento em segurança pública é em armamentos, não é? Em equipamentos, em viaturas, mais polícia militar na rua, tudo isso é importante. Claro. Não é? Mas eu vejo que hoje a gente percebe uma preocupação muito do governo com a tecnologia, com a inteligência, não é? E com a valorização também da Polícia Civil, porque quem vai investigar o crime Exatamente. é a Polícia Civil. Ali tem que estar a inteligência, ali tem que estar os dados. A Polícia Militar ela faz um trabalho ostensivo nas ruas, fundamental, mas acho que a balança aqui não estava muito regulada. Se fazia concurso para a Polícia Militar, investir na Polícia Militar, ótimo, excelente, mas a Polícia Civil acho que ficou esquecida durante muito tempo. E eu estou percebendo agora uma valorização muito grande também da Polícia Civil. Inclusive, essa integração se dá num espaço só. Vocês hoje têm o CISP ali, Exato. Aquela área ali, Fantástico. que é uma integração fantástica. Não tem nada não é? igual no mundo, que Pois eu já rodei o mundo inteiro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque muito do trabalho de segurança é trabalho de inteligência. Claro, exige força, exige armamento, exige mobilização, mas exige muita inteligência, né? E o que é que nós aqui do Ceará estamos fazendo para combater o crime com a inteligência, com a tecnologia, efetivamente, e integrando cada vez mais as forças policiais? Professor, obrigado por essa pergunta, que ela me dá a oportunidade de falar do programa Ceará contra o Crime. Perfeito. Que é um programa da gestão do governador Eumano, que tem sob seu guarda-chuva ali, sob seu manto, várias iniciativas, e dentre elas essa importante, de valorizar muito também, além do policiamento ostensivo, de convocar mais policiais, aumentar, estruturar a Polícia Militar, mas investir também na investigação e na inteligência. Então, nesse programa, por exemplo, eu estou aqui, ainda não tem um ano, mas já dei posse a mais de 1.000 policiais militares. Tá. Mas não somente isso. Nesse período já foram 420 policiais civis, 80 peritos. O governador, antes mesmo de eu chegar, reestruturou a inteligência de forma que, num estado grande como o Ceará, nós tínhamos apenas 135 posições reconhecidas, gratificadas, com pessoas treinadas para a área de inteligência. Ele ampliou, professor, para 791. Poxa. De 135 para 791 posições de inteligência capilarizadas, com a doutrina da inteligência e com tecnologia para eles conversarem, trocarem informações e fazerem a informação fluir de forma muito rápida. Então, além desse foco em dar mais ênfase e fortalecer a Polícia Civil com esses 420 policiais, nós acabamos de reestruturar todas as forças, em que o governador amplia de 4 para 8 comandos intermediários da Polícia Militar, amplia em mais 9 batalhões. Interiorizando, né? Interiorizando esses comandos, fazendo com que essa autoridade esteja mais próxima da população e coordenando uma população menor. Perfeito. Uma distância territorial menor, onde ela possa realmente fazer a diferença. Então, são mais 19 companhias. No caso da Polícia Civil, nós criamos um departamento muito importante, que é o Departamento de Repressão à Criminalidade Organizada.
Nós vamos pegar a Draco e fazer uma Draco Norte e uma Draco Sul. Perfeito. Vamos criar uma delegacia especializada em armas, munições, explosivos, justamente para essa delegacia ter como foco esse mapeamento desse movimento dessas armas clandestinas. Então, há uma delegacia do torcedor, há um departamento de combate aos crimes patrimoniais. Perfeito. Na perícia forense, ampliamos as coordenadorias para o interior. Então, houve essa preocupação de interiorizar um pouco mais a estrutura, oficializá-la, porque ela precisa estar institucionalizada para efeitos de carreira, de percepção de gratificação e até de reconhecimento e de autoridade sobre as práticas que vão ser adotadas. Então, além disso, professor, o governo também estabeleceu alguns programas específicos para combater o crime, muito com base na inteligência e na tecnologia. Perfeito. Nós temos o Meu Celular, que já recuperou mais de 6 mil celulares desde abril do ano passado, vai fazer um ano agora. O governo federal, acho que está até aprendendo com o Ceará, está levando isso para nível nacional. O governo federal está fazendo um programa similar. Nós temos o Segurança no Ponto, que também é um local em que a pessoa está indo para o trabalho, voltando para o trabalho, e eles sofriam crimes patrimoniais. Nós aumentamos a ostensividade da Polícia Militar ali. Agora temos o Moto Segura, que também é uma possibilidade. Começou por mototaxistas e motoristas de Uber que fazem entrega em aplicativo, mas a expectativa é ampliar esse programa. Então, nós estamos finalizando uma POC, né, e a pesquisa de mercado para implantar o reconhecimento facial. No Castelão ele já foi implantado e já foi utilizado com sucesso. E vocês já chegaram a detectar pessoas ali entrando com o reconhecimento facial e ali pessoas que... Com mandado de prisão. Com mandado de prisão. Isso. Né? Então, toda essa... Dentro do que o Estado pode, ele tem investido muito em tecnologia e na inteligência de forma acertada. Quero aproveitar aqui para fazer 2 agradecimentos, antes que o meu tempo se esgote. Um agradecimento especial aos profissionais da área de segurança pública, que desde que cheguei me receberam de braços abertos. Eu vejo muito profissionalismo, muito destemor, sabe? São homens e mulheres que entregam suas vidas para proteger a vida da nossa sociedade. Então, aqui, toda a minha continência, a minha honra para esses profissionais de segurança pública. Tiro o chapéu realmente e tenho uma honra muito grande de estar aqui hoje, ombreado com eles, para proteger a população cearense. E, por outro lado, agradecer e parabenizar o governador Eumano também pela sensibilidade de, nos pleitos que eu tenho levado, após conversar com as vinculadas, de fazer esses investimentos e de ter a determinação de enfrentar a criminalidade organizada. Para o senhor ter uma ideia, agora o governador autorizou e já está em vigor a nossa metodologia integrada de segurança pública, que é o nosso sistema de metas. Ele vai investir, professor, até 160 milhões no ano para gratificar os policiais, então, uma espécie de produtividade, então. Exatamente, é uma espécie de participação dos lucros da produtividade. Nós fizemos alguns meses de um programa piloto, fomos testando, conversando, criando indicadores. Então, nós temos hoje metas para a área, meta regional e meta estadual. Se o profissional de qualquer das forças ele conseguir bater as metas nesses 3 níveis, ele poderá ganhar, ao longo de um ano, até R$6 mil, além do salário dele. Perfeito. Como é uma participação no lucro, que seria a redução da violência. Perfeito. Secretário, Roberto, no ano passado houve eleição municipal. E na eleição a gente viu muitos prefeitos defendendo que as guardas municipais atuassem mais como polícias, alguns defendem até transformar em polícias municipais, outros têm defendido que é importante fortalecer a guarda, integrando o trabalho da polícia. Aqui em Fortaleza, o nosso prefeito Evandro resolveu dar mais condição de trabalho à guarda municipal, escolheu uma pessoa muito experiente, que é o Coronel Márcio, muito experiente, o coronel da Polícia Militar, fez um belíssimo trabalho na Polícia Militar, e é justamente a descentralização e uma integração maior. Como é que você vê, como é que poderia se dar essa integração entre as forças de segurança do Estado, né, Polícia Civil, Polícia Militar, com a Guarda Municipal? De que maneira essa integração pode melhorar a segurança da população? Olha, quero dizer que a escolha do prefeito Evandro foi excepcional. O Coronel Márcio é um ícone, realmente, uma referência. Nós já tivemos alguns contatos e foram muito produtivos, e nós vamos sim usar, inclusive Fortaleza, como esse case de integração no planejamento e na atuação. É possível. Quero até aproveitar, professor, dizer que decisão recente do STF
reconheceu esse papel da Guarda como um papel de uma polícia municipal, que ela tenha mais atribuições e poder do que efetivamente só ficar internamente numa escola, no hospital. Então, ela vai poder fazer algumas rondas, ela vai ter um papel maior. Isso a gente tem que entender como um fortalecimento do nosso sistema de proteção da sociedade. Os americanos têm as suas polícias municipais e, no Brasil, com esse reconhecimento, as guardas vão passar a ter um papel mais importante. E aí vai ser muito importante que a Polícia Militar, que tem um papel também de, ostensivamente, fazer a prevenção, se aproximar da própria Guarda. E eu penso que há um espaço muito grande em diagnósticos conjuntos e planejamento integrado conjunto, a gente otimizar o recurso, que ele é pouco, tanto da polícia como da própria Guarda. Eles, infelizmente, pelo nível de violência que o Brasil tem, ele acaba sendo um efetivo que nunca dá conta de estar em todo lugar para evitar. Então, está num canto, o crime acontece em outro. E a gente tem que estudar a dinâmica, ou seja, policiamento baseado em evidências, o que a estatística nos diz, que dia, hora e local o crime tem acontecido, para a gente adotar estratégias, mas a Guarda Municipal pode entrar nesse contexto, inclusive nesse modelo do nosso sistema de metas, em que a gente preconiza reuniões periódicas, obrigatórias mensalmente, mas quantas vezes forem necessárias, nos municípios em que o delegado, o comandante de destacamento chamem a Guarda Municipal para essa conversa. E eu acho muito possível que, por exemplo, no entorno de equipamentos públicos municipais, em que a Polícia Militar também tinha que estar fazendo rondas, ele possa ser ocupado pela Guarda Municipal com esse papel, em torno de escolas municipais, em torno de praças municipais, hospitais municipais, ou seja, equipamentos da Prefeitura. E, se eles puderem ir além, melhor ainda. Então, quando houver um planejamento integrado, a Polícia Militar já sabe que ela pode colocar o seu efetivo numa outra área mais crítica, onde demande uma ação maior da Polícia Militar. E eu vou até dar já uma novidade. Entendendo esse novo papel das guardas municipais, nós, Estado, temos a clara percepção de que, quando a gente olha para o governo federal e tem uma expectativa de que o Ministério da Justiça nos dê algumas nortes, identifique boas práticas, chame para diálogo, a gente também pretende fazer isso com os municípios. Ótimo. Nós já conversei com o governador, ele achou a ideia ótima, então a gente vai realmente, entendendo esse novo papel das guardas municipais, nos aproximarmos cada vez mais, permitindo que esse diagnóstico e esse planejamento possa otimizar os recursos do Estado. Não só com Fortaleza, mas também com cidades onde tem guarda, né? Onde tiver. E aí vai ser até uma oportunidade de nós termos um grande plano, de um grande sistema, e que eu possa estar na minha sala aquele painel, onde eu tenho Polícia Militar, onde eu tenho o Corpo de Bombeiros, onde eu tenho a perícia forense, onde eu tenho cidades com guarda municipal, é armada, não é, está dentro do sistema, qual modelo de rádio ela usa, eu posso acionar se houver uma necessidade, posso utilizá-los como uma força para nos apoiar, porque a Polícia Militar acaba tendo que se deslocar muito para levar para audiência de custódia, para levar para presídio, para levar para a delegacia. Então, eventualmente, um futuro não muito distante, a gente espera que a gente possa entendê-los como parte do nosso sistema. Muito bem, foi muito bom você ter falado isso, até tratou aí das penitenciárias. Lembrar que nós temos a Polícia Penitenciária, que é importantíssima, né? Importantíssima. É muito importante. Mas eu quero aqui, para concluir, te perguntar, Roberto, sobre a prevenção, né? Porque segurança é repressão, é punição, mas é também, sobretudo, prevenção. Perfeitamente. Né? A prevenção. E aqui no Ceará, nós temos um programa muito interessante que iniciou ali no governo Camilo e tem continuado no governador Evandro, que é o Previl. Quer dizer, uma equipe que trabalha ali nos municípios, nas regiões, nos territórios, trabalhando também a prevenção. O sistema de segurança pública tem trabalhado com esse grupo para tratar conjuntamente de áreas, de iniciativas de prevenção ao crime? Totalmente integrado. A semana passada estivemos juntos, eu com a Vilton, esteve lá com a equipe dele, conversando com a minha equipe, com as vinculadas, apresentando alguns diagnósticos que já estão sendo elaborados. A SUPESP, que é a nossa superintendência de pesquisa, é quase que um braço de pesquisa do próprio Previl, tem apoiado com determinação do governador e minha diretriz para realmente fornecer
evidências. Perfeito. Para que a Previl possa, aproveitando esse financiamento do BID e todo o empenho do governador, realmente aproveitar esse diagnóstico de áreas de vulnerabilidade social e transformá-la em áreas de inclusão social, e a inclusão social é uma prevenção, não Perfeito. tenha dúvida disso. Então, serão elaborados planos de segurança municipais em que nossos profissionais do Estado serão atores fundamentais. Esse alinhamento aconteceu semana passada, nós vamos designar, eles pediram designação formal de delegados, de comandantes, Perfeito. nos municípios em que o Previl está instalado. Justamente nos municípios mais populosos, né, Exato. onde tem mais crimes. Né? E esse trabalho está sendo muito bem feito lá pela equipe do Avilton. Isso. E está trabalhando em perfeita harmonia com o Estado. Bom, para concluir, no início nós tratamos um pouco, você acabou tratando, de certa forma, da responsabilidade das facções. Né? Pelo que eu tenho visto e tenho lido, tenho observado, boa parte dos crimes, sobretudo homicídios, lesões corporais graves, elas acabam sendo ocasionadas por faccionados. As facções, ou é disputa de facção, disputa de território, ou mesmo, infelizmente, o crime cometido para adquirir bens, para, enfim, extorquir. Quer dizer, é isso. Quer dizer, nós temos o trabalho que está sendo feito. A gente pode ter esperança de que as facções serão derrotadas. E, claro, não depende só do governo estadual, mas depende muito do governo federal, depende dessa integração, como você acabou de dizer. Dá para a gente ter esperança? Professor, dá para ter esperança, mas eu digo que no modelo atual ele requer muito mais trabalho para um resultado que poderia ser melhor se a gente tivesse realmente decisões políticas como um pacto nacional de enfrentamento da criminalidade organizada que poderiam nos trazer através de algumas mudanças legislativas. A nossa legislação do direito penal, ela é antiga, mas ela, embora tenha sido feita lá na década de 40, ela tem as penas em abstrato consideradas razoáveis por nós que somos profissionais de segurança pública. É de 12 a 30, é de 4 a 8, dependendo do crime. Há uma dosimetria que é aplicada pelo magistrado de acordo com o crime em concreto, com aquela violência. Então, essa dosimetria é aplicada e quando há uma condenação, a gente entende que a condenação ela é razoável comparando com o mundo. Ok. Nós, da área de segurança, no entanto, divergimos no contrário. Quando começa a se tratar da progressão de regime. A gente acha que essa dosimetria que você tem para condenar, ela... no retorno do convívio à sociedade, ela não é tão cuidadosa. Ela trata de forma igual criminosos diferentes. Perfeito. E trata o criminoso muito violento com muita parcimônia. Perfeito. Então, isso é perigoso. Isso não gera... Teria que mudar a lei, então. Teria que mudar a lei para que o criminoso muito violento, e o senhor falou muito bem, as facções criminosas no Ceará são responsáveis por mais de 80%, com toda a certeza, da letalidade violenta. E a gente precisa ter esse cuidado como sociedade de fazer a seguinte separação. E aí eu sei que é um tema polêmico, mas eu não tenho medo de me posicionar em razão dos meus 42 anos de segurança pública. Posso estar equivocado, mas eu gostaria que alguém, numa conversa como essa, ou qualquer outro ambiente, me provasse que eu estou errado. Estou aberto à discussão. Mas separaram, e talvez ideologicamente isso tenha atrapalhado um pouco. A questão penitenciária, né, do preso, da questão da desigualdade. Há muita desigualdade no país? Há. E essa igualdade vai ser tratada no plano da prevenção primária, das oportunidades, da inclusão social, do acesso à educação, acesso ao trabalho e renda. Isso é muito importante. Por outro lado, cometido um crime muito violento e essa pessoa tendo sido condenada através do devido processo legal, com oportunidade de contraditória e ampla defesa, com o magistrado decretando sua prisão, ela precisa ser segregada da sociedade. O tempo, a pena vai dizer. No entanto, no Brasil, professor, as vagas no sistema penitenciário são muito menores do que as condenações. E muitas das nossas cadeias públicas, dos nossos presídios e penitenciárias, realmente não são dignos.
eles precisariam dar mais dignidade. Perfeito. Mas isso não deve fazer com que se haja uma correria para a soltura. Porque a gente coloca de novo no meio da sociedade pessoas que não estão preparadas. Então, para que ele não piore, a gente tem que melhorar a qualidade do local em que essa pessoa vai ficar separada, Perfeito. tem que dar dignidade a ele, tem que ampliar essa capacidade, que é para não ter que ficar soltando por falta de vaga. Nós temos, a fonte é o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, mais de 300 mil mandados de prisão em aberto, de todos os crimes. E nós temos mais de 200 mil déficit de vagas no próprio sistema. Então, esse sistema não fecha. No entanto, a soltura de pessoas muito violentas não vai resolver o problema da violência, e, pelo contrário, essa conta cai na segurança pública do Estado, inclusive. Eu vou dar um exemplo, professor, para não tomar mais tempo do senhor, de um caso muito emblemático que foi em Tianguá. Né? Dois adolescentes e um adulto cometeram um crime de homicídio e foram presos pela autoridade policial local lá. Foram levados para a audiência de custódia. No dia seguinte, a audiência de custódia, o adulto foi colocado em liberdade com tornozeleira. Os dois adolescentes, o crime confessado, foram internados. A internação salvou a vida deles. O que foi solto na audiência de custódia morreu no mesmo dia e morreu algemado, amarrado com o cabo de energia da própria tornozeleira eletrônica. Então, assim, essa soltura tirou a vida dele. Essa é a verdade. Eu não estou dizendo que o Instituto é equivocado. Não. Esse Instituto ele deve ser aplicado caso a caso. Né? Caso a caso. Perfeito. Bom, este é o Roberto Sá, fez um belo trabalho no Rio de Janeiro como secretário, no Espírito Santo, inclusive, um estado hoje referência, né? Referência. Melhorou muito a segurança pública no Espírito Santo, delegado da Polícia Federal, policial militar, né? Coronel da Polícia Militar, teve no BOPE, que é uma instituição importantíssima de combate justamente ao crime organizado no Rio de Janeiro. Portanto, experiência você tem de ostensividade, de inteligência. A Polícia Federal forma muito bem os nossos delegados, né, e os policiais federais de uma maneira geral. Eu quero parabenizar, Roberto, o seu trabalho, parabenizar o governador Eumano. A gente tem percebido, inclusive, aí tem uma boa notícia, vai ter um novo concurso aí para mais 1.000 vagas. Mais 1.000 vagas para PM, mais 500 vagas para oficial de investigação, mais 500 vagas para soldado do Corpo de Bombeiro, mais 100 vagas para delegado da Polícia Civil. Esse é o governo do Estado investindo na segurança pública e o governador Eumano com a firme determinação de avançar cada vez mais para nos dar condições de enfrentar o crime e devolver mais paz e tranquilidade para a população. Que beleza. Quero aqui agradecer a sua presença, parabenizar todas as forças que você lidera, todos são muito importantes. A sociedade tem que agradecer sempre as forças que garantem a sua segurança e por isso que esse tema é tão importante para o Ceará e para o Brasil. Muito obrigado pela tua presença, um abraço, parabenizo também as suas equipes e o governador Eumano, que vem fazendo, sem dúvida, um grande trabalho na política de segurança pública. Professor, eu que agradeço, foi uma honra muito grande, sou uma referência aqui no estado do Ceará, eu agradeço muito a oportunidade e me coloco à disposição para voltar quantas vezes o senhor achar que a gente pode bater esse papo aqui muito agradável. Muito obrigado, um abraço para todos. Muito bom. Na próxima semana, nós vamos voltar com um tema de importância para o Ceará e para o Brasil. Boa semana para vocês.